Bom, para começar eu vou mostrar as classes models que eu criei. No caso aqui tem address, profile, post e comment. O relacionamento entre eles é que um profile, um perfil, possui um address, que é um endereço, e ele pode fazer posts, que são postagens, e cada postagem possui comments, que são comentários. Na primeira questão foi pedido para fazer o import de um arquivo JSON para o banco de dados. Eu fiz isso na aplicação dentro de views.py. Eu criei uma view e chamei ela de import JSON. E ela basicamente serve para mim tomar um JSON e fazer o post desse JSON para o meu banco de dados. Então ele vai tomar aqui os serializers de cada um dos models. No caso aqui profile serializer, post serializer, comment serializer. Ele vai verificar se são válidos e vai salvar, fazendo assim o povoamento no meu banco de dados. A segunda questão pede para implementar o uso dos métodos get, post e delete para os usuários, utilizando essas URLs aqui, que são, no caso, profiles para mostrar uma lista de perfis, e profiles barra UID, que é para mostrar apenas, detalhar no caso, um perfil específico. Então, eu criei isso aqui em views, chamada profile list e profile detail. Profile list é exatamente esse primeiro aqui. Ele é um list create API view dos generics do REST Framework. Ele basicamente pega um model, no caso aqui profile, um serializer, que é o profile serializer, e ele vai listar, no caso list, todos os profiles, no caso aqui todos os objetos relacionados a perfil. Eu vou demonstrar isso aqui na minha aplicação. Aqui no caso é profile, e aqui ele vai me mostrar todos os perfis criados no banco de dados. No caso aqui perfil, cada um dos perfis tem um ID, que é chamado de PK. Então o ID2, ID3, ID4. E se eu quiser obter apenas aquele perfil detalhado, eu coloco aqui na URL profiles barra, por exemplo, 1. Ele vai me retornar o perfil, no caso profile de ID1. Na terceira questão foi pedido para criar um endpoint que list, no caso get, de usuários e suas postagens. Para fazer isso, utilizando essa URL aqui de profile posts, ele no caso seria para listar todos os usuários e seus posts. E esse segundo aqui seria para listar apenas os posts de um usuário determinado, que seria determinado por esse ID. Eu criei esse aqui em views, que é chamado de profile post list. Como ele quer apenas um get, eu coloquei aqui list API view dos generics também, e um retrieve API view, que aqui é para detalhar apenas os posts de um usuário. Vou demonstrar aqui na aplicação. Aqui profile posts. Aqui ele vai me dar o ID de um usuário, e logo depois aqui em posts ele vai listar todos os posts relacionados àquele ID daquele usuário. No caso aqui são todos os posts do usuário. E se eu quiser apenas um usuário, porque aqui ele está me listando todos os posts de todos os usuários. Por exemplo aqui PK2, web, PK3... Então ele está me listando todos os posts de todos os usuários. Se eu quiser apenas os posts de um determinado usuário, eu venho aqui na URL e coloco o ID desse usuário. No caso, profile posts 2. E ele vai me retornar apenas os posts relacionados àquele usuário de ID 2. Na quarta questão, ele pede para criar um outro endpoint para permitir listar e detalhar os posts com seus comentários. Aqui no caso a URL seria post comments, para listar todos os posts e seus comentários, e post comments barra o ID do post, para mostrar apenas os comentários de um determinado post. Eu vou demonstrar aqui. Eu criei isso através da view post comment list e post comment detail. Aqui post comments, ele vai me retornar o ID de um post,
e o ID dos comentários daquele post, relacionados àquele post. Aqui são todos. No caso, se eu quiser apenas os comentários de um determinado post, eu coloco o ID dele aqui. Por exemplo, ID 3. Aqui no caso, post comment detail, ele vai mostrar apenas os comentários relacionados ao post de ID 3, que foi o que eu forneci aqui na URL, ID 3. Na quinta questão, foi pedido para criar um outro endpoint para permitir listar e detalhar, incluir, alterar e excluir comentários de uma postagem. Aqui ele pega o ID de um post e logo em seguida, com o comments, ele vai listar todos os comentários relacionados àquele post. Se eu colocar em seguida o ID de um comentário, ele vai me retornar apenas o comentário daquele post. Eu criei isso aqui em comment list e comment detail, que ele basicamente ele vai pegar um post. Eu vou entrar aqui em posts para listar. Posts, ele lista todos os posts que estão no banco de dados. Se eu quiser mostrar os comentários desse post, eu coloco o ID dele, por exemplo, 3/comments. E aqui ele vai me retornar o comment list, que é exatamente essa view aqui. E o que ela faz? Essa view aqui, ela vai buscar pelo PK que foi fornecido na URL, que aqui no caso é o 3. E vai buscar dentro dos comentários todos os comentários que estão relacionados com o post de D3. Então aqui, por exemplo, esses comentários aqui são os comentários relacionados ao post de D3. E se eu quiser detalhar um desses comentários aqui, para modificar ou excluir, eu coloco o ID do comentário logo em seguida. Por exemplo, aqui o comentário 12. Então, posts/3, comments/12. E aqui ele vai me mostrar o comentário de D12 do post de D3. Se por acaso eu colocar aqui o ID de um comment que não está naquele post, por exemplo, o comment de D1 não pertence ao post de D3. Então ele vai me retornar um not found, que é não encontrado. Agora eu vou explicar um pouco aqui o comment detail, como que ele funciona. Então, basicamente ele vai filtrar todos os comentários de posts relacionados ao post 3 e vai buscar a chave primária através dessa variável aqui chamada lookup URL keyword, que eu forneci aqui como comment pk. Esse comment pk é exatamente este último ID que a gente forneceu, no caso ID1. Aqui a sexta questão pede para criar um endpoint que liste e detalhe o total de posts e comentários nas postagens dos usuários. O formato de resposta deve ser algo como pk, que é o ID do usuário, name, que é o nome do usuário, total posts, que seria no caso a quantidade de posts daquele usuário, e total comments, que seria a quantidade de comentários nos posts daquele usuário. Eu criei isso aqui em views. É uma view chamada Profile Posts Comments. Eu sobrescrevi o método get para poder retornar um JSON. E aí para cada profile, ou seja, para cada perfil em perfis, que são os perfis que eu puxei do banco de dados, ele vai criar aqui um dicionário chamado Profile Status, que é exatamente um dicionário com todos esses detalhes aqui relacionados ao profile. Aí aqui um contador iniciado em 0, que é o Profile Posts, para contar a quantidade de posts daquele usuário. E um contador chamado Post Comments, que é para contar a quantidade de comentários nos posts daquele usuário. Então eu iniciei aqui um for para cada post. Nos posts daquele usuário, ele vai contar, ele vai somar 1. E aí, para cada comentário naquele post, ele vai somar 1. No final, ele vai colocar tudo dentro das chaves do dicionário, no caso aqui pk, name, total posts, total comments. Ele vai dar um append na status list, que eu iniciei lá em cima, naquela lista. Ou seja, ele vai adicionar os detalhes desse usuário na lista. E depois ele vai me retornar essa status list, para no caso me retornar esse JSON
que é colocado aqui em Profile, Posts, Comments. Se eu entrar aqui, ele vai me dar exatamente o get, que é esse aqui, com o ID do usuário, o nome dele, o total de posts daquele usuário e o total de comments relacionados aos posts daquele usuário. A última questão pede para criar um endpoint para listar todos os outros endpoints das questões anteriores. Aqui eu criei essa API root, que é basicamente a raiz da API. Ela lista todos os outros endpoints que eu criei aqui. Agora, para a atividade 5, a primeira questão pede para integrar a classe user do Django para user da aplicação. Então eu vim aqui em Models e aqui em Profile eu integrei através dessa chave estrangeira o user do Django, que eu importei de django.contrib.auth.models. Aí eu importei o user e integrei aqui na classe Profile. E dessa forma, aqui em Serializers, quando eu vou fazer o post, o import, no caso, a partir do momento que eu faço o import de um JSON, ele vai criar os perfis aqui em Profile Serializer, e ao criar um perfil, ele também vai criar um user. Ele vai utilizar o método createUser, passando como parâmetro o nome do usuário do perfil, no caso aqui o primeiro nome, o e-mail como e-mail, e aqui eu coloquei uma senha qualquer para todos os usuários, é uma senha padrão para todos os usuários. E aí quando ele for criar um profile, ele vai criar esse profile, ele vai criar um user. Então, resumindo, ele vai povoar o meu banco de dados com um perfil e também com um usuário novo, um usuário já relacionado com aquele perfil. A letra D da primeira questão pede para refatorar a aplicação para permitir apenas safe methods para a sub-API de usuários. Ou seja, para usuários fica tudo somente leitura e apenas para quem estiver logado. Nessa user list aqui em views, eu tenho um user list e tenho um user detail. Na user list eu coloquei aqui como permission class o isAuthenticated do permissions do próprio REST Framework. Ele basicamente verifica se o usuário está autenticado. Se ele não tiver, ele não tem acesso a essa lista de usuários. Para demonstrar aqui, eu vou entrar aqui na minha API root e eu vou entrar aqui em users. Como eu não estou logado, ele vai me retornar um erro de autenticação aqui, ó. No caso aqui, se eu quiser obter essa lista de usuários, eu tenho que estar logado. Eu vou logar aqui como um usuário qualquer, por exemplo, Leane. Vou colocar a senha. E aqui ele me listou agora todos os usuários. A segunda questão pede para adicionar um owner, ou seja, um dono, um proprietário para as postagens. E, na letra A, apenas os usuários logados podem postar algo. Eu fiz isso através da view postList, postDetail. Aqui eu coloquei como permissões a permissão de isAuthenticated or read only do próprio permissions do REST Framework. Essa permissão ela basicamente diz que se eu não tiver autenticado, eu tenho acesso apenas à leitura. Então eu vou voltar aqui na minha API root, eu não estou logado como nenhum usuário, então se eu vier em posts, eu tenho acesso somente à leitura desses posts. Eu não posso, por exemplo, postar algo, não tem a opção de postar algo aqui. Porém, se eu fizer o login como um usuário normal, eu posso agora, como eu estou autenticado, eu tenho acesso ao post, ou seja, eu posso fazer uma postagem. Aqui no final apareceu as opções para eu colocar aqui como título do post e o corpo do post e postar, obviamente. Já o postDetail ele funciona da seguinte forma. Para obedecer essa letra B, que diz que apenas os donos de uma postagem podem excluir e editar seus posts,
ela utiliza uma permission class que eu mesmo criei no arquivo permissions, que é chamada postOwnerPermissions. Então aqui no arquivo permissions.py tem essa classe postOwnerPermissions, são as permissões para o dono do post. Essas permissões são para excluir e editar os posts. Então para permissões de read only, que é apenas leitura, ele retorna aqui true. Ou seja, se eu não tiver logado, por exemplo, eu vou entrar aqui no post de D1. Como eu estou logado, eu tenho as permissões, então eu vou deslogar. Pronto. Como eu não estou logado, eu tenho apenas a permissão de leitura. Mas eu não posso, por exemplo, deletar. Então, mesmo que eu venha aqui em Options e clique em Delete, ele vai dizer que eu não tenho as credenciais, eu não estou autenticado para deletar esse post. Porque eu não sou o dono desse post. Então, como que ele faz para saber se eu sou o dono desse post? Ele vem aqui, ou seja, para permissões de escrita e para deletar também, ele checa se eu sou o dono daquele post. Então, se o request user, ou seja, o usuário que está fazendo o request, for igual ao dono do objeto, que no caso aqui é o post, ele vai me retornar um true. E aí eu vou poder ter a permissão de fazer delete e atualizar esse post. Então eu vou, por exemplo, aqui, esse post aqui pertence ao user1, que é a Leane. Então eu vou logar como Leane. E agora eu tenho as opções para deletar e para atualizar esse post. Voltando em Views, a letra B pede também que apenas os donos daquela postagem podem excluir os comentários de suas postagens. Para mim chegar nos comentários dessa postagem aqui, por exemplo, eu vou fazer o logout aqui. Então eu vou aqui na URLs. Aqui eu já estou em posts, o post 1. Então para mim chegar nos comentários dele, eu digito comments. E agora eu estou nos comentários do post de D1. Aqui ele vai listar todos os comentários e os IDs desses comentários. Então se eu entrar aqui no comentário de D3, por exemplo, eu vou entrar aqui no comentário de D3, ele vai me retornar o commit detail do comentário de D3 da postagem de D1. Mas aqui, novamente, eu não tenho as permissões, porque como eu não estou logado, eu tenho permissão apenas de read only. Aqui em commit detail, eu tenho essa permission, que eu também criei, que é a permission chamada comment delete permission. É basicamente a permissão para deletar um comentário. Essa permissão está lá em permissions.py, aqui. Como aqui eu estou fazendo apenas um get, que é um safe method, ele me retorna true. E então, como não estou logado, mesmo eu não estando logado, eu posso pelo menos visualizar esse comentário. Mas eu não posso fazer nada além disso. Então, porém, se eu tiver logado como o usuário que é dono desse post, do post relacionado a esse comentário, eu tenho as opções de delete agora para deletar esse comentário.